Atividade 3. Efeito fotoelétrico. Em nosso cotidiano existem muitos equipamentos que funcionam sozinhos, como portas de loja que abrem quando você chega perto, lâmpadas que acendem quando você se movimenta e etc. Você já parou para pensar como pode ocorrer esse funcionamento? Já imaginou tipo, que tem alguém que fica olhando lá na porta e quando você chega ele aperta o botão para abrir? Observe a imagem ao lado, indicando como deve ser o uso de uma torneira automática. Desculpa. Discuta com seus colegas e escreva como pode ocorrer esse funcionamento. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que tem dois botõezinhos aqui, né? São dois sensores e aqui ele está emitindo alguma coisa. O que acontece? Isso aqui fica emitindo energia infravermelho, emitindo uma luz infravermelha. Quando você coloca a mão, esse sensor aqui consegue pegar essa energia de volta. A energia do infravermelho vai, bate na sua mão e volta para o sensor. Quando acontece isso, ele fala, opa, recebi energia, então você aciona uma outra válvula, uma solenoide, um outro sistema elétrico que vai abrir a torneira para você funcionar. Quando você tira a mão, ele para de receber essa informação de volta e ele volta a funcionar. Eu nunca testei, agora que veio na minha cabeça. Talvez o meu celular ele tenha um emissor de infravermelho, de controle remoto, tipo um controle remoto. Talvez se eu emitir um infravermelho na frequência certa, talvez não, nesse caso, bem provável. Se eu conseguir achar a frequência certa do infravermelho, eu consigo fazer a lâmpada funcionar com um controle remoto. Agora eu vou testar isso, vou fazer isso. Pergunta 2. Você acha que é possível obter uma corrente elétrica iluminando um pedaço de metal? É bem complexos aqui, bem cabeça isso aqui. Mas sim, dá sim. Tanto que isso é o princípio de funcionamento das câmeras dos celulares. Tá? A gente vai, não sei se vai chegar mais profundamente isso aqui. Mas não sei, deixa eu ver. Enfim, quando a gente ilumina um pedaço de metal, na frequência certa, lembra que a gente olhou nos exercícios anteriores, que numa determinada frequência o átomo, o elétron, pula de um lugar para o outro. E se esse elétron já estiver na última camada e você excitar ele com uma frequência de luz específica, ele vai perder esse elétron lá em cima, não vai? Quando a gente tem elétrons rodando dentro de um metal, o que a gente tem? Corrente elétrica. Beleza? Uhum. Então, sim, é possível obter uma corrente elétrica iluminando um pedaço de metal. Isso, inclusive, foi o que deu o prêmio Nobel para o Einstein. A gente fala muito da teoria da relatividade e tal, mas o que deu o prêmio Nobel para ele foi a teoria do campo negro e do efeito fotoelétrico. Tá? O que mais que a gente pode, que eu posso... Vamos ler. Ó, após realizar a leitura das páginas tal, responda as questões. Eu tenho o texto resumido aqui, ó. Em 1921, Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física por ter resolvido um dos problemas que mais intrigavam na época, que é o efeito fotoelétrico. Para explicar esse efeito, ele publicou um trabalho que explicava por que a luz, ao atingir uma superfície metálica com uma frequência suficientemente alta, então não basta só você iluminar ali com uma lanterna, que não vai rolar. Você tem que ter uma frequência específica, numa intensidade específica, com frequência suficientemente alta, era capaz de retirar elétrons eletrizando o material, fenômeno que ficou conhecido como efeito fotoelétrico. Em sua explicação, ele teve que admitir não só que a luz era emitida por pacotes, que você coloca o pacotinho e ele energiza, o átomo, o elétron abraça esse pacotinho, mas que cada um desses pacotes possui uma energia bem definida, que corresponde a múltiplos de apenas determinadas frequências. Então lembra que eu falei, acho que no primeiro exercício, você tem o quanta, e o quanta é sempre 1, 2, 3, 4, ele nunca é 1,5. São esses pacotes de energia fundamental. O tal do quântico, essa quantidade fundamental de energia. Esses pacotes de energia são os fótons, que é a partícula de luz. Toda a luz que a gente vê é um pacotinho de energia, é uma bolsinha carregada de luz. Cada qual com sua energia bem determinada, dada pela equação de Planck que a gente usou no exercício anterior, que é energia é igual
H vezes S, H vezes F, que F é a frequência e H é a constante de Planck que a gente usou no exercício anterior. Desse modo, a energia dos fótons depende da frequência da radiação emitida. O que a gente tem na frequência, no espectro eletromagnético? Cada pedacinho daquele espectro, a luz visível, o raio-x, raio gama, ultravioleta, infravermelho. O que diferencia isso é a frequência de luz que está ali, a frequência desses pacotes de energia. Então, a energia dos fótons depende da frequência da radiação e não da intensidade dessa. Então, se você pode ter uma luz gigantesca, ter todas as luzes, sei lá, que iluminam o Maracanã em cima de um pedaço de metal, não vai acontecer nada se não tiver na frequência certa. Tá? E tem uma frequência mínima que vai excitar isso. Abaixo dessa frequência, o metal não está nem aí. Acima dessa frequência, você começa a ter a geração de energia elétrica. Onde que a gente tem isso? Nas placas de captação solar. Nessas plaquinhas aqui, ó. Nesse bagulho aqui da calculadora. Ou da que tem em casa. É assim que a gente capta a energia solar. É esse sistema. Beleza? Voltando aqui para o nosso. Lido o texto, tal. O que é o efeito fotoelétrico e por que esse efeito ocorre preferencialmente em superfícies metálicas? Bom, efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons da superfície metálica atingida por uma radiação. Ponto. Por que acontece nas superfícies metálicas? Lá no começo do ano a gente estudou, ou tentei explicar para vocês, como que funciona a energia elétrica, como que funciona os condutores e os isolantes elétricos. Qual a principal característica do condutor elétrico? Ele tem a facilidade de perder o último elétron da camada dele. Qual o material que é mais condutor que a gente conhece? Os metais. Então os metais têm a característica de ter os últimos elétrons na camada de valência dele, lá na última camadinha de energia, eles são mais fáceis de se perderem, de serem soltos do seu átomo e ionizar esse átomo. Por isso que a gente usa metal para transmitir energia elétrica. Por isso que os metais também são mais fáceis de sofrer o efeito fotoelétrico. Como o último elétron lá ele está mais solto, se você excitar ele na frequência certa, se você colocar a luz exata nesse elétron, ele vai absorver essa luz, vai receber um pacote de energia e ele vai se deslocar. Do mesmo jeito que ele vai da primeira para a segunda camada de valência, lembra do exercício anterior? Ou vai da terceira para a quarta, da quinta, chega uma hora que ele simplesmente descola do átomo. É por isso que funciona melhor nas placas metálicas. Analise a afirmação abaixo e justifique segundo seu conhecimento sobre efeito fotoelétrico. Uma radiação violeta consegue arrancar elétrons ao atingir uma placa metálica, enquanto uma radiação da mesma intensidade, contudo de cor vermelha, não consegue arrancar elétrons da placa. Quando aumentamos a intensidade da luz vermelha, ela também consegue arrancar elétrons da placa metálica. E aí? Eu tenho uma placa que eu estou lá com uma radiação ultravioleta, uma radiação violeta que seja, no espectro de luz visível mesmo, e ela consegue retirar os elétrons dessa plaquinha metálica. Aí eu pego essa mesma luzinha e só transformo ela em vermelho, e aí ela não consegue arrancar os elétrons. Até aí, tudo bem, né? Você mudou a frequência. Se você estava com a violeta e a violeta está arrancando os elétrons, você muda para outra frequência, provavelmente você não vai conseguir, até porque aqui o vermelho é abaixo do violeta, tem uma frequência menor. Lembra o nosso espectro eletromagnético? Vai lá vermelho, violeta, e depois você tem ultravioleta, você tem o infravermelho e o ultravioleta. Então o vermelho é bem... Você tem vermelho, verde, amarelo, depois você vai ter o violeta. O violeta é a luz visível de maior frequência, mais forte, e o vermelho é mais fraca. Você tem o violeta que consegue. Você colocou uma energia mais fraca, não consegue. Ok? Quando aumentamos a intensidade da luz vermelha, ela também consegue arrancar elétrons da placa metálica. Mentira. Você pode colocar todas as luzes vermelhas do mundo em cima do seu metal, que você não vai gerar energia. O que você precisa é a frequência certa. Você pode ter uma luzinha fraquinha violeta que consegue tirar o elétron.
e você pode ter um holofote vermelho e não vai conseguir tirar os elétrons, beleza? Outros dispositivos que usam o efeito fotoelétrico. Putz, já falamos aí, o portão, o poste da rua, quando ele quando diminui quando diminui a luz ambiente, ele acende. Por quê? Ele tem um setup dele ali dentro, que ele funciona na frequência da luz do sol, da luz branca. Então, quando você perde isso, ele para de emitir os elétrons e aí ele fecha o circuito que faz acender a luz do poste. Os painéis solares, eu já falei. Os alarmes de presença. Acho que na escola tem. Você entra no lugar e faz pim, é um sensor de movimento que funciona utilizando o efeito fotoelétrico. Sugestão de atividade. Será que funciona? Quantos minutos temos de vídeo? 11 minutos. Vamos ver. Normalmente não funciona. Cancela. Nova guia. Abriu. Vamos ver se não vai demorar muito. Ó, abriu. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte de luz. Eu tenho uma fonte de luz. Eu tenho uma pilha que está gerando sei lá o que. E eu tenho a corrente elétrica. Aqui eu tenho duas placas de esse material aqui no meio de sódio. Esse materialzinho aqui, ó, sódio. E eu estou aplicando uma luz aqui infravermelha nele. Tá? Então a intensidade está no máximo. Eu vou mudando. Ó, coloco uma luz vermelha, corrente continua zero. Então eu ainda não tenho energia suficiente para tirar o elétron aí do fundo. Vou baixar. Laranja, não. Amarelo, verde, não. Continua corrente zero. Opa! Consegui arrancar um. Então, ó, eu estou na frequência que eu estou começando a excitar os elétrons e tirar alguma coisa. Mas ainda é muito baixinho, né? Percebe que é da mesma cor aqui? Agora que eu vi que é da mesma cor aqui, parecido. Vamos aumentar a frequência. Lá para azul. Já começa a aparecer uma corrente no fio. Então, se a gente pensar nesse bagulho aqui da calculadora, eu já estou conseguindo gerar uma energia ali para acender o coisinha da calculadora, né? Vamos lá para o ultravioleta, a energia mais forte que a gente tem. Se eu for para o ultravioleta, 1 ampere, consigo acender uma lâmpada. Vamos ver outros materiais aqui. Platina, já é uma frequência diferente. Ó, caiu a corrente. Magnésio, gera bastante também, 1.2. Cobre, que a gente mais usa no dia a dia, 1.1. Tudo depende se eu colocar a intensidade menor. Intensidade aqui, pá. Beleza? Acho que o simulador deu para ver melhorzinho como que é a brincadeira, né? Você tem uma quantidade de energia que bate ali e solta o elétron da última camada e você consegue prender isso dentro de um sistema e gerar energia elétrica, como a gente tem nas placas solares. Beleza? 15 minutos de vídeo e é isso aí. Depois a gente volta com o raio laser. Valeu!